Bom dia, pessoal! Do YouTube! E aí, beleza? Como estão? Bom, muito bem-vindos ao nosso Pode Falar, o nosso podcast semanal, trazendo assuntos da atualidade como economia, política, saúde e muito mais. Bom, gente, o nosso tema de hoje é sobre psicologia analítica, gente. Esse aí vocês venceram, porque mandaram um monte, que queriam falar sobre esse assunto, tudo. E hoje, nossa querida convidada é a doutora Janete Espósito, ó. Renomada, pós-graduada, tem mestrado, tem tudo, gente. Seja bem-vinda, Janete. Bem-vinda, Janete. Vamos bater um papo aqui super legal, super interessante, né? Sim. Muito obrigada. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Primeira vez que você participa de um podcast assim? Primeira vez. É? Nunca participei, Olha que nunca fui convidada. Ah, então vai ser a Somos primeira de muitas aqui, né? especiais. Primeira de muitas, com certeza. Vamos começar? Vamos. Você tem uma perguntinha pra ela, pra início? Eu tenho aqui já que mandaram aqui pra gente. Vamos lá. Janete, qual a maior dificuldade que o profissional tem ao iniciar a terapia analítica ou junguiana? Bom, eu entendo que a principal dificuldade do profissional é a própria subjetividade do Jung, né? Como ele passeia pelos mitos, como ele passeia pela religião e faz essas análises e ligações levando muito em conta o inconsciente coletivo e pessoal do analisando. Então, os profissionais, principalmente quem acaba de sair da faculdade, às vezes tem um pouco de dificuldade de trabalhar com a abordagem do Jung, mas é uma abordagem muito rica. Sim, eu imagino. E ainda mais que a gente conhece geralmente algumas abordagens que são mais restritas, né? Então, alguma que fala um pouco mais do passado, ou que fale só do presente, ou que prefere, assim, não misturar a questão de crenças, né? Então, essa, ela é bem aberta, assim, ela inclui também os valores ali pessoais e tudo, assim, do Sim, a paciente. religiosidade do paciente é muito levada Isso em é conta, muito interessante. né? Todos os valores, toda a subjetividade do paciente, ela é levada em consideração no momento da análise, na forma de trabalho do terapeuta junguiano. Legal. Aí é uma curiosidade minha, tá, pessoal, aqui. O paciente que te procura, quais são as maiores queixas que eles têm, assim? Olha, Juarez, as queixas são as mesmas das demais linhas de trabalho, né, de tratamento. O que difere é a maneira como nós trabalhamos essas queixas. A maioria dos pacientes que eu atendo, eles nem falam sobre a minha forma de trabalho, né, a abordagem psicanalista, abordagem... Da psicanálise, desculpa, sim. Nem todos têm o mesmo, tipo, esse conhecimento, né? Tipo, eu quero ir numa terapeuta que aborde, sei lá, a psicanálise ou a psicologia analítica. Eu acho que as pessoas vão mais por identificação e por esse feeling, né? Então elas, sei lá, geralmente marcam uma consulta através de alguma indicação, né? Tipo, eu vou na psicóloga tal, acho que seria bacana. E aí você tendo esse feeling, né, assim, terapêutico, você fala, tipo, gostei. Se não gostei, ok, procura outra. É isso mesmo, eles Né? não chegam no consultório falando que querem fazer o tratamento com a técnica do Jung. Sim. Eles trazem as questões de vida e aí a maneira como nós trabalhamos é que vai diferenciar, que vai direcionar. Sim, então aqui, galera, fica a dica, agora vocês já sabem como funciona a psicologia analítica. Se você se interessar, no final tem lá o contato da Janete, tá? Vamos todo mundo se tratar, ficar bem. Pois é. Tem uma pergunta que chegou agora aqui, da Luciana, aqui de São Paulo, que diz o seguinte, a terapia junguiana é dedicada a todas as pessoas, inclusive crianças? A forma de trabalho é diferente. Tá. Então, quando a gente trabalha com a criança, a abordagem é diferenciada e como a criança expõe os conteúdos na sessão também é diferente de um adulto. Né? Um adulto consegue elaborar de uma forma muito mais fácil e trazer na sua oratória o que está acontecendo. A criança já não, ela traz através de desenhos, ela conta os sonhos,
sonhos, representação que a gente trabalha no consultório com bonecos, com cenários, e aí o tratamento ali, ele acontece de uma maneira diferente. Sim, é mais tipo sublime, assim, né? Você, Sim, sei a lá, gente... pela forma de escrever, o lúdico. cor. Gente, muito interessante. Vamos lá, a Lud, que não é a Ludmilla, mas a Lud, perguntou: como saber se eu preciso da terapia junguiana? Eu acredito que as pessoas se identificam mais com uma técnica, com uma abordagem do que com outra, e também a questão do profissional, porque o vínculo com o profissional, ele tem que acontecer de uma maneira natural, independente da abordagem que esse profissional trabalha, e é isso que eu acabo vendo mais na minha técnica, no meu trabalho, né? Então, as pessoas, elas não vêm procurando exatamente a terapia junguiana, né? A abordagem junguiana, mas elas vêm procurando um tratamento, elas vêm buscando ajuda, e aí elas se identificam tanto com a minha forma de trabalho, quanto com a abordagem. E aí o processo terapêutico, ele acontece. Então na verdade a pessoa vai até você não já com essa ideia já. Isso. É você que usa esse tipo de terapia com a pessoa. Isso Ela não mesmo. chega lá falando, tô vindo aqui porque eu quero esse tipo de tratamento, a junguiana. Não, é você É que muito vai raro isso acontecer, Juarez. Até porque as pessoas nem têm ideia muito do que é isso, Isso. né? Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Não tem esse entendimento, tipo, ai, quero ir nesse tipo de terapia. Só chega lá chorando, eu fiquei conhecendo agora, fiquei sabendo agora mesmo do que você tá falando aí. Dessa forma que legal. acontece. A maioria não chega no consultório pedindo por terapia junguiana. Tipo, específico, eles né? vêm disponíveis para fazer um tratamento. Entendi. Isso é legal. E eu acho até bacana a gente puxar também, gente, Tereza, nossa convidada. Outra convidada aqui. Sim, que se propôs a vir também e contar um pouquinho da sua experiência. Acho que como a gente tá falando, assim, de como você saber se identificar, né, enfim, nessa terapia, nós trouxemos a Tereza para falar um pouquinho, né, como que aconteceu, como ela chegou na Janete, né, e contar, assim, de forma breve, né. E assim. parabéns pela coragem também, Sim, né? Porque não é gente. todo mundo, né, que tem Parabéns. coragem de vir aqui Obrigada. falar para milhões de pessoas, Sim, né? Exatamente. Bom, a Janete, incrível, eu conheci por indicação, né? Eu era aquela louca dos sonhos, muitos sonhos. E eu não entendia o porquê de sonhar tantas coisas. E eu não entendia que isso faz conexão, sim, com o inconsciente da gente, né? E nesse tratamento, nessa abordagem, eu vi que faz sentido com toda a minha vida, na totalidade. Eu comecei com o meu autoconhecimento através dessa abordagem. Então, através dessa terapia, né, foi um leque de possibilidade do autoconhecimento, de trabalhar meu emocional, intelectual, a parte da minha relação com a minha persona, né, que a gente trabalha bastante, né, quem eu sou pro mundo, quem eu sou pra mim. E, é incrível. E você ficou quanto tempo? Você ainda faz esse tipo de terapia? Faço, Faz? não quero deixar de fazer. E há quanto tempo você faz? Olha, eu faço faz 6 meses, mas os 6 meses. meses assim que eu me encontrei, que eu consegui olhar pra dentro de mim de uma forma totalmente diferente e lidar com as sombras, né, que a gente trabalha. Sim. A Janete trabalha, nós trabalhamos. Porque assim, a gente tem o diálogo, isso é muito importante, esse vínculo que a Janete estava falando, né? Muito importante nessa terapia. Eu confio nela, eu confio no método e eu consigo, através dessa instrumentalização dela, trabalhar isso na minha vida diariamente. Entendi. Então, 6 meses, assim, que ampliou Fluiu. minha visão. Ampliou minha E visão. você, partindo assim do que a gente estava falando, você chegou lá, assim, em busca desse tipo de terapia ou foi, como a Janete falou, você chegou assim, né, em busca ali de se resolver e aí por consequência você estava fazendo este tipo de, né, da terapia analítica, enfim, junguiana. Como Eu que fazia foi, outros assim? tipos de terapia que eu não me encontrava, não me sentia, não me supria, sabe? Sim. Não me Não fazia teve aquele isso, feeling, não teve. não. E esse método, ele, assim, foi abrangente, assim, abriu a minha visão pro mundo, pro meu autoconhecimento mesmo. Então, faz bem pra mim.
Sim. Então é uma técnica que eu super gosto. Ai, gente, E aí, vamos, gente, Já marca a minha também. agenda. Amanhã, Sim, amanhã. 6 horas. Amanhã já tem Gente, agenda pra amanhã? Ai, Porque- eu sonho muito. Sério, eu sonho eu também. com coisas aleatórias. Eu falo, gente, Eu que sonho em cada coisa que eu acordo e falo, não é possível que eu sonhe com cara. isso, sabe? Os negócios Gente, sem muito sentido. bom, gente. É. Vamos marcar o horário, fica todo Bora. mundo bem, vamos lá. Tem mais Gael, alguma fica esperto aí que a gente perguntinha? vai dar o contato depois É, da Janete. gente. Vocês podem entrar em contato Vai, ó, aí, ó. bombar, e se vocês perderem tempo aí. Tem mais alguma aí? Tem, Vamos ó. lá. Tem aqui o André de São Caetano do Sul. Partem da gente. Ele pergunta o seguinte: um dos métodos utilizados pela psicologia analítica envolve trabalhar com a análise de sonhos, imaginação ativa, jogo de areia, arte-terapia. Como seria essa abordagem? Qual a sua finalidade? Gente, pra esse é Janete. entendido, hein? Pois é, né? Misericórdia. Manda aqui pra gente aqui, você já é formado? É. Formado, né? O André, né? Já é formado, é distante, pós-graduado, né? é doutorado, porque olha, Gente, olha, essa veio pergunta aqui. quase com a resposta. Então, a psicologia ela é repleta de ferramentas que auxiliam no processo de autoconhecimento. Essas ferramentas, né, tanto a arte-terapia quanto a análise de sonhos, de imaginação, elas fazem parte da terapia, da abordagem analítica, mas a psicologia ela também é repleta de outras ferramentas, né? Essas ferramentas elas ajudam muito no nosso trabalho para que o analisando ele tenha algo externo que o ajude a constelar as suas dores. Então, esse processo terapêutico ele acontece de uma maneira que faz sentido para o paciente, né? Quando você consegue expressar ali na arte. E serve tipo como um guia, né? Porque às vezes tem gente que não consegue tipo falar. Verbalizar. Olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. Mas escreve, né? Isso mesmo. Tem muito músico que... Os na hora que desenhos você eles lê, você trazem fala, meu muito Deus. pra gente, São né, várias de formas de informação. chegar. Isso. Elas não são, nós não trabalhamos nessa abordagem apenas com análise de sonhos ou apenas com a arte-terapia, mas é um conjunto de ferramentas que é exatamente isso que faz, né? Traz para o paciente algo, o externo, constelando as suas dores. Para mim, é a melhor descrição, melhor explicação. Gente, que... Aí, André, pega ela. Vamos lá, que Ellen. A Ellen perguntou qual o objetivo da análise junguiana? O objetivo é trazer um maior conhecimento sobre si mesmo, entender suas personas e a sua sombra, que foi exatamente o que a Teresa trouxe para nós, né? Na prática, Na gente. prática, Isso é lindo. exato. Ai, socorro. Janete, deixa eu te perguntar aqui, ó, aí é outra pergunta minha aqui, tá bom? O que te levou a buscar essa especialização nessa área? Olha, desde a primeira aula na faculdade que eu tive contato com o método do Jung, eu fiquei encantada, né? Aquilo me fascinou. E ele tem um olhar, uma forma diferente de avaliar o ser humano, né? É uma maneira holística, essa análise integral é o que me chama muito a atenção, é o que realmente faz sentido para mim na prática terapêutica, né? E ele traz pra gente que tudo o que o paciente tudo que ele tem ali de crença, de subjetivo, associado, né? A gente respeita o que está ali na história dessa pessoa, quais são os seus valores pessoais que compõem essa história, que compõem aquele indivíduo de uma forma natural de ser. Então, essa forma holística de entender, de avaliar essa pessoa, é isso que me traz para a terapia do Jung, Sim. né? Da abordagem. É uma terapia para você também, esse trabalho? Vamos lá, pergunta de calagem. Janete, você faz terapia? Ah, sim! Um dos pilares, né, do profissional psicólogo é sempre estar em terapia, em processo terapêutico, e a minha psicóloga, ela é junguiana, assim como eu, e legal. pra mim é o que Mas faz aí sentido. você procurou uma já especializada também? Sim, Ah, tá, sim. então já foi Eu já direta. sabia assim, o que eu Entendi. buscava, né? E também tive muita empatia com a profissional que me atende, me acompanha.
E sim, eu preciso estar sempre em processo de terapia. Isso é fundamental para um psicólogo. Sim. Tá. Eu acho que até pra ajudar, tipo, a discernir as coisas, assim, né? Do que é seu, do que é do paciente, Sim, né? Em muitas isso, situações, o psicólogo ele precisa levar para uma supervisão alguns Eu ia casos. te perguntar isso. Né? fiquei Que eu curioso já com ouvi isso falar, mas também. não sabia se era real, né? pois Porque é. a gente faz podcast, entendeu? Tá ali na terapia. O que é diferente da minha terapia, né? Então eu faço um acompanhamento, mas em algumas situações eu levo para a supervisão alguns casos também. E como a minha prática é junguiana, é interessante que a minha supervisora, o meu supervisor também trabalhe com essa Que técnica. legal. Olha E aí só. são, tipo, vários profissionais reunidos e aí vocês falam, tipo, sobre os casos, assim. Não, quando eu levo os casos é uma terapia, é uma supervisão individual. Ah, Mas existem sim. as supervisões em grupo. Sim. Ah, tá. Eu já vi em Legal. filme, essas coisas em série, todo mundo. Eu achei que fosse desse jeito Todo também. mundo de óculos, bonitinho, Aham. escrevendo. Anotando, Sim. né? Eu achei que fosse assim também. Que Mas então legal. Mas tem também, tem os dois jeitos então. Tem Você sim. prefere essa Individual. você prefere? Ah, legal. Gente, muito Ah, bacana. é bem interessante, Ai, viu? gente, Vai eu ter tô que voltar aqui, adorando. viu? Porque eu acho que a gente não vai ter Ah, eu tempo volto, vai ser o pra maior gente prazer. falar Eu tudo, viu? também acho que Né? não. Será Mas- que tem alguma outra ali? Deixa eu ver aqui Fê? se tem mais uma perguntinha aqui, peraí. Ah, tem mais uma aqui, ó. mais uma? Tem. E Deixa aí eu... a gente finaliza, galera. É, tá pois acabando. é, tá acabando. Que pena. Que pena. Então vamos lá aqui, ó. Ver se Deixa tem eu mais pegar alguma. aqui. Cadê? Tinha uma aqui, mas... Bom, eu vou nessa daqui mesmo. A Júlia, que não é você, tá? Não sou idiota. Né, Estou não é aqui você. cara a cara. A Júlia pergunta assim, ó, aqui de São Caetano também, ó, todo mundo, ó, a galera de São Olha. Caetano aí tá ligada aqui Isso com a aí, gente, ó. Como você percebe a evolução dos pacientes a partir desta técnica? Durante o tratamento, quando esse paciente fala de um insight que ele teve, né, a respeito de um assunto ou alguma temática que nós já tenhamos trabalhado ou ainda estejamos em evolução, ou quando ele diz que ele se vê e se ama como ele é, quando ele fala que enfrentou uma situação difícil e conseguiu Resolver ali, né? aquilo de uma maneira diferente do que faria antes do início do processo terapêutico, quando ele toma decisões, né, nesse momento de uma situação difícil, ele consegue tomar decisões e ele relata como foi, ele não vem apenas pedir uma ajuda, né, mas ele já trabalhou, ele já teve ações ali, isso é muito importante, e no seu caminhar com a vontade de viver e viver a vida, né, na sua plenitude e ver como ele crê nessa vida, nesse Sim. processo, né? Porque é um processo. Então, esse olhar holístico, ele ajuda com que a pessoa tenha subsídios ali para se respeitar, para se valorizar. E aí sim eu entendo que o processo terapêutico ele está acontecendo de uma maneira interessante, uma maneira Que efetiva. legal. Ai, gente, muito bom. Muito bom, gostei Que demais. paz, gente. Não, vocês deveriam estar aqui pra sentir a paz de Janete falando aqui, ó. Plena, parece que não paga boleto, parece que tá tudo Verdade. Tereza pleníssima Incrível. também, gente. Que bom. Incrível. A gente já vai marcar aqui, ó, e a gente vai Sim, deixar o contato dela, marquem sim. também. Instagram, porque todas as tudo redes certinho. aqui embaixo. E vocês entrem em contato aí, porque a gente vai, né? Corra. Não vai, Saindo daqui. não vai ser junto, né? Porque cada um tem as suas Sim. questões, né? Eu já vou pegar ela ali no corredor e falar, Janete, vem aqui, É, vem já vamos ver. aqui. E aí a gente promete também trazer a Janete novamente Sim, aqui pra gente abordar sim. mais coisas sobre Mais esse tema, né? Porque tem perguntas. muita coisa, Sim, né? É muita um coisa. mundo isso, né? É um É universo. um universo, né? Mas eu fiquei bastante interessado. Bom, Eu também. então, acho que é isso. Obrigado, Janete. Eu que agradeço Sim, o muito obrigada, de convite, verdade, agradeço a Tereza. vocês. Principalmente Obrigado, por Tereza. dar a Agradeço cara a a tapa, Tereza. literalmente, Eu gente. agradeço, muito Obrigada Bom. mesmo. E é isso, até semana que vem, neste mesmo horário, mesmo dia. E semana que vem falaremos sobre psicanálise, gente, que é outro tema, assim, que aborda muita coisa. Nós Verdade. estaremos com a doutora Juliana também, mas não vou falar muita coisa, né? Só um É spoilerzinho. isso aí. É isso. Aproveitando, E é né? isso. Se inscreva no nosso canal, pode Sim, falar, gente, nosso dá podcast. Um like, né? curte É isso aí, aí. faz tudo. Divulguem É aí pros isso. colegas.
E aí na semana que isso, vem né? estamos de volta. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau.